Wow. Have a good day. Hey, what's up, girl? How you doing? Somebody's acknowledging you. Se eu tenho medo de passar em uma rua deserta e não ver ninguém, ou se eu tenho medo de achar alguém no meio do caminho, entendeu? Eu tenho medo de ser agredida, eu tenho medo de estupro. O que me dá medo de passar aqui como mulher é que eu não tenho como me defender. Depois de tanto debater isso, eu me sinto mais empoderada e eu ando de cabeça erguida. E eu costumo olhar nos olhos dos homens com quem eu cruzo. Eu tô me colocando no espaço público como alguém que merece estar ali. E aí, pessoas, eu estou aqui hoje num lugar diferente com Jana Viscardi. Olá! Ela é youtuber, tem um canal maravilhoso. Ficaria horas conversando, mas não vou fazer isso hoje aqui, eu juro. Vai ser só 8 minutinhos no máximo. E ela também é doutora em linguística. E aí eu convidei pra falar sobre assédio, porque é uma coisa que tem se falado muito e que nunca é demais a gente, né, pensar sobre isso e tal. E aí, Jana, você que tem todos os conhecimentos sobre linguística e também tem um canal que fala muito sobre essas questões, o que você acha, por exemplo, das armadilhas que a linguagem esconde na construção do discurso? Porque uma das formas que banalizam o assédio contra a mulher é justamente a linguagem, né? Porque é aquela piada machista, é aquele comentário que reforça aqueles padrões. O que você percebe disso? Menina, que loucura, né? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Toda vez falando assim, né? Muito feliz de estar aqui, de poder contribuir. Foi uma coincidência maravilhosa, né? É sorte, nem imagino. E esse é um tema que essa semana ele tá muito presente pra mim, porque a gente teve a situação com o José Maier, e depois a gente teve também a situação com o Otaviano Costa, que fez justamente uma piada no programa, foi suspenso. E eu tenho olhado muito nos últimos dias como as pessoas têm agido nas redes sociais e como a linguagem atua ali dentro, né? Claro, tem a ver com o comportamento das pessoas, que ele é expresso e manifesto pela linguagem. E às vezes as pessoas acreditam que é uma bobagem. Como você falou, é só uma piada, quando na verdade não é só uma piada, né? Então eu acho que um exemplo básico, quando a gente vai falar de assédio, é o indivíduo que chega e faz um elogio, e o elogio à mulher, ele é sempre um elogio direcionado ou à forma física dela, a beleza, ou então a fofura dela. Claro, quando é o caso da fofura, isso não é assédio, é só a diminuição mesmo daquilo que a mulher poderia ser, né? Assim. Exatamente. Mas é muito comum você ver, como você tá bonita hoje, esse vestido te cai muito bem. E se você olhar, por exemplo, pra gente retomar um caso que é famoso, que é o caso do José Maier, quando você vê o relato da Sutonani contando como foi que a escalada do assédio, foi assim que ele começou. Ele começou justamente fazendo o que era supostamente só um elogio, que foi por ela negado insistentemente, do tipo, não tô muito afim desses seus elogios. E o que eu acho curioso é que as pessoas não conseguem entender o impacto disso no dia a dia de uma mulher. O quanto uma mulher, todos os dias, ou muitas vezes ao longo de uma semana, precisa se desvencilhar desses comentários para seguir conduzindo a sua história, né? Muitas vezes a mulher acaba tendo medo de dizer alguma coisa, inclusive porque se pergunta, mas será que isso é alguma coisa séria? Porque nós diminuímos também, através da linguagem, o papel disso. A gente diz, é só uma bobagem. E assim, eu acho que tem dois elementos que são muito fortes nessa questão, que são a visão hipersexualizada sobre os nossos corpos, e principalmente quando a gente é negra, né? Isso é pior ainda. Maravilhoso! Eu não posso dizer isso por você, mas é. eu imagino que você seja capaz de dizer coisas terríveis. Exatamente, né? Até pela construção histórica que a gente tem das mulheres como disponíveis, mulheres negras disponíveis para o trabalho e para o sexo, né? E isso se perpetua hoje ainda. Temos a Globeleza aí pra nos dar esse... Pois é, veja durante uma da tantos Xuxa, anos, por exemplo, que quando coloca uma negra é hipersexualizada, né? A bombom com shortinho, toda sensual. É verdade. Ainda tem isso. E a questão da posse também sobre o corpo, as coisas estão muito juntas, né? Assim, a maneira como a gente é vista e a sensação de posse que a cultura machista tem, né? Bem fortes. E isso, eu acho que é o que meio que dá o direito para o assediador de fazer uma piada
E até de tocar também o nosso corpo, né? De pegar aquela mãozinha na cintura, que passa do limite. É algo que parece que tá ali implícito na sociedade, né? O seu comentário é maravilhoso porque eu tenho essa mesma visão, esse mesmo entendimento. Eu acho que a mulher, ela foi, ao longo da sua história, entendida como esse corpo que está à disposição de alguma maneira. E quando a gente diz isso, muitos homens falam, ai, que absurdo, não é assim, nem todo homem é assim. E os homens ficam incomodados com isso, mas é um fato, é uma verdade. Imagine, por exemplo, a relação entre uma secretária e um chefe. Eu já vi inúmeras vezes a maneira como a mulher ela é tocada por um chefe que faz assim e pega na cintura. E como se isso fosse uma postura regular. Se a pessoa que estivesse sentada ali nessa cadeira fosse um homem, se ele fosse o secretário desse chefe, muito provavelmente esse corpo não teria sido tocado tantas vezes quanto uma mulher é tocada, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Exatamente. E eu acho que esse espaço também da hipersexualização, e aí em especial da mulher negra, você saberia dizer isso e eu não saberia, mas a hipersexualização do corpo feminino faz com que, de novo, a gente normalize essa situação de assédio. O olhar que a gente tem hoje sobre a sociedade, ele é um olhar de dominância masculina, né? Porque são os homens que ocupam esses espaços de poder. Com privilégios, né? Com seus privilégios todos. São os homens que estão ali. E os homens têm muita dificuldade de entender isso, porque a gente está falando de uma estrutura que majoritariamente é masculina, em instâncias de poder e em todos os lugares. E isso tem um impacto direto sobre essa relação com o assédio, evidente, e com a maneira como o corpo da mulher é pensado. Com muita tranquilidade que vem o assédio, então. Porque esse corpo tá ali pra isso. Exatamente. Por exemplo, quando uma mulher está acompanhada, o outro homem respeita aquela mulher, não porque ela está ali, pode não estar disponível, mas porque tem um homem ali do lado. Então, a posse, né? Não, ela é do outro. Bem lembrado. Mulher de amigo meu, pra mim é homem. Não precisa ser homem, gente. Não precisa ser do amigo seu. Isso é verdade, com tantos erros, tantos vícios. Maravilhoso, é isso mesmo. Tem uma pesquisa muito interessante de uma pesquisadora brasileira que estudou gênero, ela se chama Lia Zanotta. Na década de 90 ela fez uma pesquisa com agressores numa penitenciária. Eles entendiam que mulheres da família deles eram mulheres que deveriam ser respeitadas e que outras mulheres não mereciam respeito porque eram tipo, é isso, mulher da rua. Teve um caso, por exemplo, que ela retrata na pesquisa dela, que um agressor, ele ficou chocado quando ele ouviu o relato da mulher de que ela, assim que foi agredida, ela ligou pro irmão. E ele diz, irmão? Ela tem um irmão? Como assim? Porque ela tá na rua sozinha? Como se ela passasse a existir a partir da presença de um outro homem. Enquanto ela é mulher sozinha, ela não vale nada. Mas se ela é mulher de um outro homem, então, poxa, essa mulher... legitima a existência dela, parece que é isso, né? Exatamente. É uma loucura. Gente. Exatamente, isso legitima a existência dela. E é curioso que os homens, e também muitas mulheres, porque reproduzem um discurso machista, não entendam isso e acreditem que isso seja um mimimi. Quando a gente todos os dias vê casos e casos de mulheres que são agredidas e assediadas, fora aqueles casos que a gente nunca vai saber, porque as mulheres têm medo de dizer. E tem uma outra coisa também, Jana, que eu fico pensando muito, que é em relação à maneira como os corpos são vistos. Porque isso pra mim é um signo muito importante. Um homem, por exemplo, quando quer agredir uma mulher, um homem machista, ele usa o próprio corpo pra agredir. Então ele pode se masturbar diante de uma mulher como forma de agressão. E ao mesmo tempo, se uma mulher tá com o corpo um pouco exposto, aquilo ali significa que ela está disponível. Olha que diferença estranha, né? Porque assim, são dois órgãos genitais, são dois corpos, mas um corpo parece que tem significados diferentes, né? Sim, e esse corpo, ele é linguagem também, né? Ele é manifestação daquilo que a gente é no mundo. Eu me lembro, na verdade eu não saberia dizer pra você quantas vezes eu já vi homens se masturbando em diferentes lugares. Eu me lembro na faculdade, eu super nova, 17 anos, subindo pra ir pra faculdade, descendo no carro, eu tô vendo que o carro tá indo devagarzinho, de repente o cara tá dentro do carro, se masturbando na minha frente. E eu já vivi essa cena inúmeras vezes e olha que eu não sou, assim, aquele padrão de beleza da pessoa mais maravilhosa deste Brasil. E aí a gente faz essa piada... Te entendo. Mas na verdade é uma piada sem graça, né? Porque não há motivos para a agressão. Então, eu não deveria ser mais ou menos bonita para ser agredida. O meu corpo, ele não está disponível. Eu acho que a justificativa que a gente dá para muitos casos de assédio, quando a pessoa pergunta assim, aquela mulher foi morta, tava num lugar tal, ela foi morta, tal, foi encontrada nua. Mas qual foi o motivo do cara? Não há motivo. Ele é um agressor, não há motivo. Aquele corpo, é isso, não há uma justificativa para a violência. Mas muitas vezes a gente constrói argumentos para justificar o que é o injustificável. E muitas vezes isso está no corpo.
está porque o corpo da mulher, de alguma maneira, sempre vai estar disponível. É isso, a mulher não tem saída. Tudo tem uma justificativa. Então, se ela tá de roupa curta, é porque ela tá de roupa curta. Se ela tá de roupa comprida, mas é porque essa roupa comprida, você vê, já tem uma coisa insinuando ali. Sempre vai haver uma maneira de dizer que aquele corpo chamou a atenção do outro. O que me traz para uma outra questão que eu acho também muito foda, que é como se o homem tivesse um instinto animal que o impede de usar sua racionalidade. Então é como se a mulher estivesse sempre demonstrando interesse qualquer, e ele tá ali exalando aquele cheiro, Né? de eu preciso de você. Então é uma mulher que sempre insinua e é um homem que sempre precisa. É uma lógica muito louca. E a gente faz isso, de novo, na linguagem o tempo inteiro. Toda vez que você olha um comentário na internet da pessoa, mas o que essa mulher estava fazendo? Os delegados, às vezes, que recebem as mulheres, né? as mulheres Reproduzem fazem isso, sabe? reproduzem. Quando uma mulher vai numa delegacia e o delegado ou delegada pergunta, mas o que é que você estava fazendo na rua sozinha? É um corpo que não pode ocupar um espaço na sociedade. Acho que a gente tem muito a refletir sobre como a gente escolhe as palavras, né, pra fazer os discursos, pra escrever, pra se comunicar, porque é como a gente conversou aqui hoje. A gente reproduz, às vezes, sem perceber essa cultura que é opressora e que, inclusive, tem um efeito muito perverso, que não é só o moral, mas também chega a representar mortes, né, assassinatos, agressões físicas e, enfim, coisas muito sérias que a gente precisa ficar muito atento. Então foi por isso que eu chamei essa pessoa maravilhosa, que pensa tão bem sobre essas questões de linguagem, feminismo, machismo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e acessem também o canal de Jana Viscardi. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. Jana, muito obrigada, viu? Adorei. Querida, eu agradeço, obrigada a vocês e vamos mudar, né? Vamos desconstruir, vamos olhar para a linguagem como esse lugar de violência também. Exatamente. A gente precisa cuidar desse lugar. Sair das zonas de conforto. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau.